Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula revisão de Direito Urbanístico voltada especificamente para a prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Antes de começar a nossa aula aqui, eu gostaria de fazer um convite a vocês. O Revisão PGE está organizando um aulão de véspera. Esse aulão vai ter uma parte online, que vão ser aulas que vão ser disponibilizadas uma semana antes da data da sua prova. Inclusive, vai ter uma aula online de Direito Urbanístico. E, além disso, vai ter também, no dia 9/7, no sábado, um dia antes da sua prova, vai ter um aulão presencial lá mesmo no Distrito Federal, no Colégio La Salle, em que a gente vai ter outros professores, os professores mais renomados aqui da nossa casa, falando com vocês sobre temas que têm maior chance de serem cobrados na prova. Vai estar lá professor Francisco, vai estar professor Renério, professor Leonardo, todos eles te preparando um dia antes da prova, lá no dia 9/7 de julho, tá certo? Então, se você tem interesse em fazer essa revisão de última hora, corre lá no site e garante a sua vaga para o aulão de véspera do Revisão, tá certo? Bom, feito esse convite para vocês, eu vou falar aqui um pouco sobre alguns temas que podem ser cobrados de direito urbanístico, que podem ser cobrados lá na prova da PGDF. Bom, eu já fiz uma aula com os temas mais relevantes e ela vai estar disponível para você que participar do aulão, mas, de toda forma, tem alguns outros temas que eu gostaria de compartilhar com vocês e é por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Bom, o primeiro tema é sobre a competência em direito urbanístico. Esse é um ponto que está específico lá no seu edital, então eu achei que valia a pena a gente conversar um pouco sobre ele. Bom, em competência, quando a gente fala de competências constitucionais, a gente vai se lembrar que existem competências legislativas e competências materiais. Vamos começar então aqui com a competência legislativa. A quem compete editar normas gerais sobre direito urbanístico? A gente vai ver que, na forma do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, o direito urbanístico é uma matéria de competência concorrente entre União e Estados. Obviamente, a gente vai se lembrar que a jurisprudência, muito dominante no STF, é de que a competência concorrente de União e Estados não exclui a competência dos municípios. Então, no caso, os municípios também têm alguma competência legislativa em matéria de direito urbanístico. Lembrando aqui que essa competência dos municípios decorre do artigo 30, inciso 1º da Constituição, que fala que os municípios têm competência legislativa sobre assuntos de interesse local. E aí a gente pode incluir, obviamente, interesse local em matéria de direito urbanístico. Então, em matéria legislativa, temos uma competência concorrente entre União e Estados, lembrando que os municípios também podem participar dessa edição de normas gerais de direito urbanístico. Feito essa conclusão sobre a competência legislativa, a gente vai ver aqui a questão da competência material. Quem pode atuar de maneira concreta, prestando serviços, executando de forma material questões relacionadas ao direito urbanístico. E aí, diferentemente do que a gente tinha na competência legislativa, uma norma bem clara, falando, por exemplo, que é competência concorrente legislar sobre direito urbanístico, aqui na competência material, a gente não vai ter isso de forma direta, a gente não encontra a expressão competência material de direito urbanístico. Mas a gente vai ver, por exemplo, que é competência comum entre União, Estados e municípios atuarem, por exemplo, na questão da habitação e do saneamento. A gente vai ver também que é competência material da União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. E a gente vai ver também, então, nesse quadro todo aí, a gente pode concluir que a competência material de direito urbanístico é comum entre União, Estados e municípios. Lembrando aqui a grande ênfase que a Constituição atribui aos municípios quando se refere a matérias de direito urbanístico. Então, a gente vai ver, por exemplo, que os municípios têm destaque através do artigo 30, inciso 8º, que diz que compete aos municípios promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E da mesma forma, a gente vai ver aqui no artigo 182 da CF que também cabe aos municípios estabelecer a política de desenvolvimento urbano
essa política que é executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei. Então, a gente tem uma competência legislativa, uma competência material comum, com uma grande ênfase na participação dos municípios, tá certo? Bom, encerramos aqui então a questão da competência, a gente vai analisar um pouco a questão das regiões metropolitanas. Bom, o que são regiões metropolitanas? São um conjunto de cidades, de municípios que, apesar de constituírem entidades federativas diferentes, elas têm relações muito próximas, ruas conurbadas, movimentos pendulares do dia e, em razão da sua influência recíproca muito intensa, se considera não como cidades isoladas, mas sim cidades que compõem uma mesma região metropolitana. Então, por exemplo, quem é da cidade de São Paulo sabe como o que acontece em Guarulhos afeta São Paulo e o que acontece em São Paulo afeta Guarulhos. Ali, então, a gente tem essa relação muito estreita. Bom, essa é uma definição mais técnica, mas o que isso significa para o direito? Bom, para o direito, como são entidades independentes, mas que têm influência recíproca muito intensa, é necessário criar instrumentos específicos. Esse instrumento específico é a criação formal, jurídica, de uma região metropolitana. Bom, comprovado que aquela área é realmente uma área de região metropolitana, tem que se criar formalmente, juridicamente, essa região. E aí isso vai ser feito por meio de uma lei complementar estadual. Isso está previsto lá no artigo 25, parágrafo 3º, que diz que as regiões metropolitanas serão criadas por meio de leis complementares estaduais. Lembrando aqui que os municípios não podem impedir a criação dessa região metropolitana. Essa é uma decisão do Estado. O Estado, por meio da sua lei complementar, vai estabelecer essa região metropolitana. Bom, e também a gente tem que lembrar que em alguns casos as regiões metropolitanas implicam em unir cidades que estão, municípios que estão em estados diferentes. Imagina uma grande cidade numa região de limite, de divisa entre os estados, é possível que ela forme uma região metropolitana com com cidades em 2 estados diferentes. E aí, como que isso é feito? Bom, nesse caso a gente vai precisar de 2 leis complementares, cada estado autorizando a criação dessa região metropolitana, envolvendo vários municípios e 2 estados diferentes, tá certo? Bom, criou-se então uma região metropolitana formal, juridicamente estabelecida. Qual é a grande vantagem? O que acontece com isso? Bom, esses municípios, como têm ligação muito próxima, o que acontece em um afeta no outro, a lei previu, entendeu que seria interessante que interesses comuns fossem planejados e executados de forma conjunta. Então, imagine você que existindo um rio que atravessa várias cidades de uma região metropolitana, há um interesse aí de que o esgoto a ser tratado nessa região metropolitana seja um objeto de um planejamento, de uma execução comum. Da mesma forma, imagine o transporte entre essas cidades. Ele tem que ser pensado, organizado de maneira comum. E é isso que a instituição de uma região metropolitana busca fazer. Ela busca criar uma gestão interfederativa. Essa gestão interfederativa está estabelecida de uma forma genérica na Lei 13.089 de 2015, é o Estatuto da Metrópole. Então, a gente vai, a partir da criação dessa região metropolitana, vai se criar um órgão colegiado. Esse órgão colegiado, ele vai ajudar a decidir e administrar esses interesses comuns. Nesse órgão colegiado, a gente vai ter que se lembrar que vai ter representantes de todas as unidades federativas que compõem a grande região. Então, você vai ter ali representantes do Estado, vai ter representantes do município polo da região metropolitana e também representantes de cidades menores que orbitam ali ao redor dessa região metropolitana. A gente tem que lembrar que o STF, sobre a organização desses órgãos metropolitanos, já reconheceu que a composição desse órgão colegiado, ele não precisa ser paritário. Então, um município polo
imagina na região metropolitana de Brasília, o Distrito Federal ele pode ter uma representação mais forte do que a representação que existe nos municípios de Goiás que fazem parte dessa região metropolitana. Então, não é necessário que haja uma representação paritária, um mesmo número de representantes, de assentos nesse órgão colegiado. Mas o que o STF deixa claro é que esse órgão metropolitano de gestão interfederativa, ele implica numa decisão conjunta. Não implica em simplesmente transferir a competência de um ente para outro. O que acontecia muitas vezes é que quando se instituía uma região metropolitana, o Estado que instituiu essa região acabava avocando para si algumas competências, excluindo os municípios dessas decisões. E isso o STF não admitiu. O STF entendeu que a gestão interfederativa ela deve acontecer com a participação de todos, mesmo que, eventualmente, nos órgãos colegiados, municípios menores tenham uma participação menor, um menor número de representantes nas assembleias, tá certo? Bom, feito esse panorama geral das regiões metropolitanas e da Lei 13.089, a gente vai falar um pouco aqui sobre as peculiaridades da RIDE-DF, ou seja, da Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do seu entorno. Basicamente, a região metropolitana do Distrito Federal. Brasília hoje é uma das maiores cidades do país e, por óbvio, ela compõe uma região metropolitana. Mas o que a gente vai ver é que essa região metropolitana ela foi criada de uma forma um pouco diferente. Eu falei para vocês aqui que a região metropolitana era por meio de lei complementar estadual, na forma do artigo 25, parágrafo 3º. Mas, no caso específico de Brasília, não se criou uma região metropolitana propriamente dita. O que se criou foi essa rede integrada de desenvolvimento por meio de uma lei complementar da União. E aí, o fundamento da criação dessa rede integrada foi o artigo 43 da CF. Se você dá uma olhada no artigo 43 da Constituição Federal, você vai ver que a União pode instituir uma administração conjunta para fazer um desenvolvimento integrado de uma determinada região por alguns motivos específicos. Então, nesse caso, entendeu já quando da criação da RIDE do DF que seria a União editou essa lei, criou essa rede integrada de desenvolvimento. É uma região metropolitana na forma do artigo 25? Não, mas ela é muito semelhante. E aí, eu digo isso com muita calma e com muita certeza, justamente porque a própria Lei 13.089 de 2015 fala que essa lei geral de regiões metropolitanas são aplicáveis a redes integradas de desenvolvimento criadas para administrarem regiões metropolitanas. Então, apesar de não ser uma região metropolitana com base nesse fundamento, ela é uma rede integrada com fundamento no artigo 43 e que deve obedecer às regras gerais do Estatuto da Metrópole, inclusive a criação de entidades colegiadas com participação de todos os municípios e unidades federativas que fazem parte dessa região metropolitana. No caso da RIDE do DF, a gente vai ter, obviamente, o Distrito Federal e também municípios e o estado de Goiás, municípios goianos, e também 3 municípios de Minas, também com a participação do estado de Minas, tá certo? Essa é o que faz parte da RIDE do Distrito Federal. Bom, continuando o nosso estudo aqui, eu vou passar já rapidamente para a regularização fundiária urbana. Essa é uma das grandes preocupações do direito urbanístico. Como regularizar uma área que foi ocupada de forma clandestina? A preocupação é regularização de núcleos urbanos informais. O que são núcleos urbanos informais? São núcleos urbanos que não foram criados na forma como previsto lá na Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano, não passou por todas as etapas necessárias para a criação de uma área urbana regular. Se você se lembrar do seu estudo de direito urbanístico, você vai ver que para criar um loteamento, você tem que conseguir registro no cartório de imóveis, você tem que obter autorizações da prefeitura, tem toda uma formalidade para se fazer. E nesses núcleos
urbanos informais, isso não foi respeitado. Então as pessoas elas não conseguem ter a normal, regularmente, a titularidade da área que elas ocupam. Elas não são proprietárias exatamente com matrícula, registrado, tudo bonitinho, porque pendem essas irregularidades. E é isso que o direito urbanístico muitas vezes tenta sanar, permitir a adequada titularização dessas ocupações. Bom, aqui eu lembro para vocês que essa ocupação ela pode acontecer, seja porque uma área foi invadida, então imagina uma área pública em que uma coletividade passou a morar ali e acabou construindo sua moradia, mas também ela pode acontecer quando há apenas regularidades formais. Então imagine que um empreendedor vai lá, ele faz o loteamento, aquela área era dele, não é uma área pública, é uma área que ele comprou, ele decidiu criar ruas, lotear essa área, colocou tudo o que tinha que ser feito, mas ele não obteve autorização da prefeitura, por exemplo. Então, essa também é um núcleo urbano informal, tá certo? Bom, feito essa introdução, a gente vai ver que é uma preocupação do direito urbanístico e por isso foram editadas duas leis. A gente vai ter uma lei federal 13.465 de 2017 e uma lei complementar do Distrito Federal, é a lei complementar 986. As duas são muito semelhantes e elas buscam facilitar a regularização fundiária desses núcleos urbanos informais. Bom, são muito semelhantes, mas a gente vai ter uma diferença que eu acho que é essencial e que é muito relevante para você que está prestando a PGDF. É a questão da limitação temporal. Quando se criou a lei, essa lei 13.465 de 2017, que é a lei do REURB, a União trouxe regras que facilitam a regularização fundiária, mas falou o seguinte: para que a gente não incentive a ocupação irregular de lotes, a gente vai colocar uma limitação. Só vai poder utilizar da lei do REURB e esse procedimento facilitado de regularização fundiária quem tinha uma ocupação consolidada até dezembro de 2016. Se depois de dezembro de 2016 você ocupou uma área de forma irregular, você vai ter que passar pelo normal procedimento de regularização fundiária, muito mais trabalhoso. A lei favorecida do REURB é somente para as ocupações até dezembro de 2016. Isso é o que está na lei federal. Isso vai estar aqui na lei complementar do Distrito Federal? Não. A lei do Distrito Federal não traz essa limitação temporal. Eu acho que essa é uma diferença fundamental se eventualmente tiver alguma questão, alguma discussão sobre o direito, sobre a regularização fundiária e a legislação do DF. Bom, feito isso, a gente vai analisar aqui as duas espécies de regularização fundiária. A gente tem aqui se diz social, REURB-S, ou a de interesse específico. O REURB-S, a regularização fundiária com fins sociais, ela busca proteger pessoas de baixa renda. Então, para que se consiga essas regras especiais de regularização fundiária, é necessário que a família tenha baixa renda, assim entendido aquela que tenha renda familiar menor que 5 salários mínimos. Além disso, para se enquadrar no regime do REURB-S ou do regime por interesse social previsto lá na Lei 986 do Distrito Federal, além da baixa renda, é necessário que esse interessado more há 5 anos. Aqui no caso da Lei 986 fala em residir há pelo menos 5 anos no Distrito Federal, não necessariamente naquele imóvel específico, mas há pelo menos 5 anos ele tem que estar morando no Distrito Federal. E também essa pessoa interessada que quer titularizar, quer regularizar o seu lote, que é o lote que ocupa, também, além de estar residindo há 5 anos e ter baixa renda, tem que não ter nenhum outro imóvel e também não pode ter sido agraciado com nenhum outro projeto de habitação, tá certo? Então, esses são os requisitos para se enquadrar aqui no programa de regularização fundiária por interesse social. E o que é interesse específico? Se você olhar a Lei 986, tem algumas hipóteses genéricas de interesses específicos para fins de regularização, mas, em suma, esses interesses específicos eles têm que ser melhor detalhados no plano diretor. Então, você tem que ver quais são as áreas que o plano diretor determina que
ocorrem ocupações irregulares, mas que há um interesse específico em regularizar elas. Então, basicamente, toda regularização fundiária que não for de pessoas de baixa renda vai entrar aqui na de interesse específico, e esse interesse específico vai estar disposto lá no plano diretor do Distrito Federal. Bom, como último tópico aqui da regularização urbana, eu vou relembrar a vocês que, no caso, além do titular que tem interesse em regularizar a sua ocupação, outras pessoas podem solicitar em nome desses ocupantes. E então a gente vai ter uma legitimidade ampla. Além do próprio interessado, que ocupa o imóvel, em regularizar, também podem ingressar, solicitar esse processo de regularização fundiária a administração pública de todas as esferas, também o Ministério Público, também a Defensoria podem representar as pessoas que ocupam irregularmente áreas urbanas para se adequar, para solicitarem esse processo administrativo de regularização fundiária. A gente vai ter aí, então, uma legitimidade ampla para fazer essa solicitação do REURB, tá certo? Então, eu trouxe aqui esses principais tópicos para você de direito urbanístico. Os que eu considerei mais relevantes, eu já separei lá para o aulão de véspera, mas esses aqui eu senti que a gente merecia abordar eles. Então, o Revisão organizou essa aula extra aqui para vocês, mas deixo de novo o nosso convite para o aulão de véspera do Revisão. Corre lá no site, que as vagas estão quase acabando. Então, bons estudos para vocês que estão aí na reta final da prova da PGDF, e no dia 10/7 quero ver vocês destruindo, passando para a próxima fase, tá certo? Um grande abraço e até mais!